Eu venho apresentar um trabalho que tenho vindo a desenvolver há cerca de 2 anos para cá, que é a criação de uma ferramenta, de uma metodologia que ajuda os alunos no desbloqueio da criatividade para a criação de marcas gráficas. Isto começou por ser normal na área no ensino do design, nomeadamente nós no ensino de design de comunicação, no design gráfico, pedirmos aos nossos alunos que criem moodboards, ou seja, referências e conjuntos de referências visuais que possam ajudar na visualização de ideias, na visualização de conceitos e também que os inspire num determinado caminho, numa determinada escolha gráfica. Pois bem, o que é que eu me deparei, não só quando falei com alguns colegas meus nas nossas conversas de café e não só, apercebemos que muitos de nós tínhamos o mesmo problema, que era, efetivamente, os alunos faziam estes moodboards, mas quando chegava ao final, o projeto que os alunos desenvolviam em nada refletia a pesquisa que eles fizeram. E muitas vezes eu confrontava os meus alunos com isso e perguntava, mas de onde é que isto veio? Porque se todo o processo, e quando começaste inicialmente, quando me lembro do teu moodboard e do conceito, isto não tem muito a ver. E eles respondem, pois, mas nós não percebemos para que é que servia o moodboard, na verdade e na realidade. Pronto. Então, outras questões por exemplo, este exemplo que aqui tenho, que foi de um trabalho de uma aluna minha, que era para a criação de uma marca gráfica para uma espécie de um cabeleireiro, esteticista e afins, que de um lado foi o moodboard que ela fez e do lado direito foi a marca gráfica que ela criou. Portanto, muitas vezes eles têm preocupação com a estética e afins, com o aspecto gráfico, mas a relação para com o conceito, ou para com os objetivos do projeto e para com todo o processo que antecede a concretização do projeto, a verdade é que muitas vezes não temos nenhum elo de ligação. Portanto, com esta problemática em mente, desenvolveu-se um mapa que designou-se de mapa de expressões gráfico-semânticas, com base num moodboard ou num mapa de conceito tradicional, peço desculpa a expressão, onde a intenção é continuar a existir efetivamente estes mapas de conceitos, estes mapas muito visuais que deem estas referências, mas que no final os alunos conseguissem extrair destes mapas visuais, que conseguissem extrair efetivamente algumas diretrizes, caminhos, indicações muito concretas a nível gráfico que os pudessem ajudar depois na concretização do projeto. Portanto, e então como é que isto funciona? Por norma, na minha experiência, pelo menos em sala de aula, quando nós damos um briefing, quando lançamos um projeto aos nossos alunos, eles têm que, antes de começarem a criar, por assim dizer, aconselhamos sempre a fazerem uma pesquisa, por exemplo, se é uma marca gráfica, se é um rebranding, de ver qual é a marca gráfica que existia anteriormente, ou fazerem uma pesquisa de marcas de produtos semelhantes, enfim, fazerem uma pesquisa acerca das marcas que já existem, semelhantes ou afins, conseguirem perceber o conceito, não é? Através do briefing e dos objetivos, obviamente, do projeto, conseguirem definir um conceito e, obviamente, que depois também não podemos descurar que cada um de nós tem referências inspiracionais distintas e ainda bem que assim é, senão fazíamos todos a mesma coisa e isto também não tinha muita piada. Pois bem, qual é a intenção deste mapa? Este mapa, a intenção é efetivamente conseguir relacionar a pesquisa que se faz nesta altura da investigação, bem como do conceito e de elementos de inspiração, cruzá-los com os aspectos mais gráficos como cor, tipografia e forma.
Para melhor conseguirmos perceber como é que esta ferramenta funciona, eu vou trazer aqui um exemplo da criação de uma marca gráfica que foi feita em 2019 para a marca gráfica para, agora estou a ler isto em inglês, para a Semana Internacional, peço desculpa, para a Semana Internacional que acontece no Politécnico de Lisboa todos os anos. A Semana Internacional caracteriza-se por ser um evento que junta quer docentes, quer estudantes, quer empregados de diversas faculdades de fora de Portugal e que vêm cá no contexto de mobilidade e durante uma semana visitam as nossas escolas e desenvolvem atividades em conjuntos, trocamos experiências e afins. É um evento que acontece todos os anos e a verdade é que eles não tinham nenhuma marca gráfica que os caracterizasse e todos os anos mudavam radicalmente da sua representação gráfica. Este exemplo que eu aqui trago foi desenvolvido pela aluna Inês Marques, que esteve a estagiar no ano letivo de 2018-2019 no Design Lab, que é o laboratório de design da Escola Superior de Educação em Lisboa, que pertence ao Politécnico de Lisboa, e ela esteve lá a estagiar para o desenvolvimento do seu projeto de mestrado. Então, passando as fases que eu comecei por enumerar, se formos primeiro à pesquisa, a primeira parte que nós fizemos foi primeiro, pesquisar quais as marcas gráficas que este evento já tinha tido e do lado esquerdo, a figura número 1 representa, e como podem ver todas elas muito distintas entre si, representa as últimas marcas gráficas que este evento teve. Na imagem 2, aquilo que depois a aluna fez foi pesquisar outras marcas gráficas de eventos semelhantes, mesmo não sendo o mesmo, obviamente, mas de eventos semelhantes, quer nacionais, quer internacionais. E com esta recolha fazer, lá está, um mapa, um mood board com esta pesquisa. Depois, passo 2, como estava a dizer, todos nós temos as nossas inspirações, inspiramos por diversas coisas. Todos nós temos um estilo gráfico muitas vezes próprio, que também acontece, e portanto ela foi fazer uma recolha de elementos gráficos que a inspirassem, quer pela sua representação, sendo que aqui tínhamos um requisito que era, pretendia-se que a marca gráfica tivesse, isto foi pedido pelo Politécnico de Lisboa, que a marca gráfica contivesse alguns elementos representativos de Lisboa, pelo menos internacionalmente. Portanto, e este foi as imagens que ela recolheu como forma de inspiração para o desenvolvimento da sua marca. Depois, passando para a fase do conceito. O conceito naturalmente seria Lisboa, porque a maior parte das pessoas que viria para este encontro nunca tinham estado em Portugal e nunca tinham estado nomeadamente em Lisboa, e para aferir o conceito fundamentámos no mapa de categorias expressivas de Sanches, que é um mapa que foi criado para o ensino de design em moda e que, entretanto, quando desenvolvemos esta ferramenta, adaptámos o mapa de categorias expressivas de Sanches para ser aplicado ao gráfico. Ou seja, e o mapa essencialmente aquilo que nos diz é, perante um conceito, por exemplo, neste caso Lisboa, que é um conceito extremamente abstrato, se o tivermos que representar, se pensarmos em 3 conceitos associados, quais é que seriam? Portanto, e com esta lógica, para Lisboa os conceitos associados foi as pessoas, porque muitas vezes é referido que nós portugueses somos muito friendly, não é? Que recebemos bem. A questão do património, de termos em Lisboa um património que é muito característico daqui, e a geografia, ou seja, o facto de que a relação que Lisboa tem com o Rio, o facto de Lisboa ser as 7 colinas. Portanto, para estes 3 conceitos, portanto, para as pessoas, para o património, para a geografia, arranjou-se um conjunto de fotografias e de imagens que representasse cada um dos conceitos e aplicámos o mapa de categorias expressivas adaptado para o design gráfico, para o ensino do design gráfico, que
já por si ele nos dá algumas diretrizes para o conceito, algumas diretrizes a nível da cor, a nível da tipografia e a nível da forma de como poderá funcionar ou de que elementos se poderá adotar para a criação, neste caso, desta marca gráfica. Partindo agora para o mapa de expressões gráfico-semânticas, como eu estava a dizer, temos as 3 categorias, a parte da investigação, da pesquisa que se faz, a inspiração e o conceito, que foi aqueles 3 moodboards que eu apresentei anteriormente, e depois temos do lado esquerdo as categorias que nós queremos cruzar, a tipografia, a cor e o símbolo ou forma. Pois bem, se transpusermos para aqui o conjunto de imagens que se fez na fase de pesquisa, nós olharmos para este conjunto, pode, aqui vocês se calhar fica muito pequeno para vocês, mas se analisarmos as tipografias, reparamos que temos 2 tipos de tipografia muito diferentes. Temos umas muito mais ou manuscritas ou de fantasia e por outro lado temos umas fontes sem serifa, portanto de linha e de desenho mais reto. A nível das cores, não se pretende obviamente enumerar todas as cores que existem, mas fazermos um apanhado das cores que maioritariamente mais saltam à vista nesta composição, e chegou-se a estas conclusões, 2 tipos de azul, o amarelo e o vermelho, que são as cores que mais se destacam. A nível das formas, também neste conjunto, a maior parte das formas que aqui aparecem, se formos analisar, ou são circulares, forma sempre redonda, algumas formas muito orgânicas e muitas delas com algum dinamismo que demonstram um determinado movimento. Relativamente ao nosso moodboard de inspiração, tipograficamente nesta recolha que foi feita não temos muitos elementos, temos uma única tipografia, uma fonte sem serifa bastante regular de hastes direitas. A nível das cores, destacou-se o cor laranja, o azul, o amarelo e o verde como as cores que mais sobressaem nesta composição. E a nível dos elementos temos aqui 2 tipos de elementos muito distintos. Se por um lado temos as formas geométricas, o quadrado, o círculo, novamente, por outro lado temos outras formas com representações muito orgânicas. Depois, pegando no nosso conceito, portanto, nas imagens que aplicámos o mapa de categorias expressivas e transpondo os resultados dados no mapa de categorias expressivas para aqui, que são estes resultados que eu estou a colocar aqui, nós temos neste momento os nossos campos praticamente todos preenchidos. Pois bem, se começamos por fazer uma análise na vertical, portanto por preencher verticalmente, agora vamos cruzar os dados na horizontal. E se analisarmos os 3 campos a nível tipográfico, podemos chegar à conclusão que as diretrizes que temos são 2 distintas. Temos uma fonte de fantasia, mas também temos uma fonte sem serifa, pode ser regular, bold, itálico, enfim. Mas temos estes 2 tipos de tipográficos que mais se manifestam nestes nossos conjuntos. A nível das cores, concluímos que são cores muito intensas e cores complementares. A nível das formas, o que predomina mais são formas redondas, mas ao mesmo tempo geométricas. A nível da composição, maioritariamente composições mais estáticas. Pois bem, como eu estava a dizer, a intenção ao fazer o cruzamento destes dados é simplesmente dar diretrizes, ok? Portanto, depois, com estas diretrizes, no caso desta aluna, ela com a diretriz da utilização de uma fonte sem serifa e ou utilização de uma fonte de fantasia, ela juntou estas 2, criou o Lisbon 2019, foi desenhado por ela, e o International Week, uma fonte sem serifa. Relativamente às cores intensas, cores complementares, ela chegou à conclusão, juntou estes 3 conjuntos de composição de cores, e a nível das formas, tendo em conta também o requisito que tínhamos do Politécnico
que deveriam constar elementos que caracterizassem Lisboa, ela desenhou elementos que, se por um lado tinham um seu pior geométrico, por outro lado também são elementos bastante orgânicos. Com estas diretrizes, no final, esta foi a marca gráfica que a aluna criou para o evento. Um dos requisitos também que nos foi dado é que a marca gráfica não fosse exatamente igual todos os anos, ou seja, se por um lado eles percebiam que não podiam ter aquele monopólio de marcas gráficas de todos os anos, não é? Se por um lado haveria uma necessidade de uniformização, mas eles também não queriam que a imagem fosse estanque. Por isso mesmo, e seguindo exatamente as mesmas diretrizes, a aluna criou três, já o de 19, 20 e 21, três marcas gráficas, onde aquilo que alterava era o esquema de cores, previamente criado por ela, bem como os elementos que ela utilizava, sendo a sardinha o elemento escolhido para estar presente em todas as propostas dela para as marcas. Pois bem, curiosidades. Esta foi a aplicação para esta marca gráfica deste ano e, por forma a se conseguir demonstrar que de todo se pretende criar algo estanque, antes pelo contrário, este foi o mapa de expressões que a aluna que fez a marca gráfica exatamente para o mesmo evento em 2018, a Carla, onde podemos ver que, a nível da investigação, quando ela foi investigar marcas anteriores e marcas semelhantes, deu a mesma coisa, exatamente com o mesmo conceito de Lisboa, com as mesmas diretrizes. O que é que altera aqui substancialmente foi a inspiração que a aluna foi buscar para a criação da sua marca gráfica. E a verdade é que isto, no final, esta alteração só no campo de inspiração, quando se foi a cruzar os dados relativamente à fonte foram bastante semelhantes, sem serifa e fonte fantasia, a qual a aluna interpretou desta forma, e depois já vão ver a outra intervenção. Relativamente às diretrizes das cores, cor frias e cores quentes e cores primárias, ela escolheu o azul e o vermelho, e relativamente às formas, que eram formas orgânicas somente e uma composição com movimento, a aluna associou a tipografia de fantasia que tinha sido dada como diretriz anteriormente, juntamente com um símbolo de um coração, dando origem a esta marca gráfica, portanto, exatamente o mesmo evento, a marca gráfica criada para o ano anterior. Então, concluindo, sem dúvida alguma, obviamente que estas questões das metodologias, das ferramentas que aplicamos no ensino do design, neste caso no design de comunicação, há muitas e não há certo nem errado. Eu acho que todos nós aquilo que tentamos fazer quando estamos no ensino é efetivamente conseguirmos criar processos, metodologias e ferramentas que funcionem. E esta criação deste mapa de expressões gráfico-semânticas tem sido a vir, eu tenho vindo a testar este mapa de há 2 anos para cá, tenho feito uma série de workshops em diversas instituições nacionais e internacionais, e a verdade é que do feedback que tenho tido, aquilo que tenho percebido é que ajuda os alunos a perceberem pelo menos a importância destas fases iniciais, que nós às vezes, professores, somos um bocado chatos com estas fases iniciais do projeto, não é? Para não passarem logo a fazer projetos sem qualquer tipo de sustentabilidade, por assim dizer. Ajuda também a desbloquear. Essencialmente o feedback que tenho recebido muito é, por exemplo, na escolha da tipografia, que é uma dificuldade que os alunos têm, eles dizem que os têm ajudado muito, e salvaguardar, mais uma vez, que efetivamente aqui não se pretende dar dizer vai ser assim, 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 porque é impossível, no design não há receitas, não é suposto. Mas com estas diretrizes e com este exemplo que eu aqui demonstrei exatamente para o mesmo evento, a verdade é que com as mesmas diretrizes, a verdade é que pode haver
N representações gráficas derivadas daquelas diretrizes, e é isso que se pretende, porque não se pretende de forma alguma limitar a criatividade. Portanto, e é isto, como eu estava a dizer, este é apenas um dos diversos trabalhos que tenho desenvolvido, desde o início que a ferramenta foi reajustada. Acho que agora cheguei a uma fase em que ficará assim, mas não sei, ainda tenho muito trabalho, muito para analisar e para retirar conclusões. Obrigada. E vou interromper o compartilhamento. Posso fazer uma pergunta? Claro. Olá, Kátia, eu gostei muito da apresentação e acho que a ferramenta está muito bem desenvolvida, é muito simples. A minha pergunta vai precisamente no sentido de se terá havido casos de alunos que, em vez de seguirem aquilo que parece ser um trajeto mais ou menos indicativo daquilo que eles poderiam seguir de forma a manter a consistência, se porventura eles terão ido precisamente pelo caminho oposto, ou seja, em vez de, quando chegam à conclusão de que são fontes, a tendência é de uso de fontes serifadas e de fontes mais fantasia, se terá havido casos em que não, eu não vou continuar neste paradigma, eu vou romper este paradigma e vou usar um modelo completamente diferente. Porque pode servir também para isso, não é? Pode. Aliás, e essa é uma questão muito, muito pertinente, Catarina, que eu costumo dizer que às vezes quando estamos no ensino, mais para mais no primeiro ano, não é? Quando estamos a dar aquelas coisas mais base do design, eu costumo dizer, as regras são para ser quebradas, mas para serem quebradas vocês têm que as saber quebrar. E para saber quebrar, primeiro tens que as saber perceber. Portanto, primeiro percebam-nas, quando as perceberem, claro que sim, que as podem quebrar. Essa é uma questão pertinente, por acaso ainda não me aconteceu, mas porque eu acho que, pelo menos, e isto não foi só cá, mesmo nas experiências que fiz nas escolas internacionais, os alunos têm uma grande dificuldade com a tipografia. Muito. A tipografia é talvez a parte mais... É a parte mais complexa para eles, e de tudo eles disseram que é o que mais ajuda, porque eles sentem-se. Eu muitas vezes recebo projetos que até têm piada, mas depois escolhem as tipografias, mas que nada tem a ver, desde o seu desenho e aquilo que emanam, não é? Que nada tem a ver com o conceito deles. Portanto, isso por acaso nunca aconteceu, se calhar por isso mesmo, não é? Porque eles não se sentem tão à vontade nesse campo. O que já aconteceu, que é um processo engraçado, é eles chegarem, quando começam a complementar o mapa, ainda não chegaram ao fim e já estão cheios de ideias. Ou seja, ainda não fizeram a análise, a triagem de tudo, mas já têm ideias. Mas eu com isso, eu costumo dizer, eu lido bem no sentido em que se a ferramenta, a intenção é desbloqueá-los e que eles consigam partir para qualquer coisa, então ela já está a cumprir a sua função. E isso sim, essencialmente em alunos do primeiro ano não, mas eu apliquei também em alunos de mestrados, portanto já com alguma maturidade, e nestes alunos sim, isso aconteceu. Chegaram ao meio e disseram, já tenho aqui uma... E iam apontando e disseram, então mas aponta, e já agora vamos fazer o confronto no final, se das ideias que tivestes, se faz sentido, se vai ou não. Depois fazes no final, faz favor, não é mesmo? Isso vai ou não de acordo com as diretrizes que recebeu. Se não for, também não tem problema nenhum. Já ajudou, não é? Porque claro. Eu não sei como é que é convosco, mas os meus alunos às vezes, isto, uma folha branca é um terror. É um problema, é exatamente. Muito obrigada, muito curioso. Vou com certeza contactá-la em breve. Sim, tem os meus contactos. Eu queria no final disto tudo, não sei, quando tivesse tempo, intenção, seria se calhar criar uma espécie de um toolkit, uma coisa assim muito simples para conseguir disseminar mais facilmente, para experimentarem e no final até partilharem depois como é que funcionou com vocês, não é? Porque ao fim e ao cabo sou sempre eu que estou a aplicar a ferramenta. Se eu mudar, se o elemento que está deste lado mudar, como é que são os resultados? Kátia,
Eu tô sem... Olá, sou Roberta. Olá, Roberta. Eu queria agradecer a tua ferramenta. Faz uns meses você me enviou um artigo e eu tenho usado com os alunos e realmente... Consigo, não foi? Foi a Tete Santos que me indicou e depois eu estou para te escrever um correio porque realmente é muito poderosa. Assim que eu te digo, porque ajuda e os alunos estão muito felizes com ela. De verdade, muito obrigado pela criação. Tenho aplicado no mestrado então temos mesmo que falar. na graduação. Os dois alunos estão muito felizes, 2 tipos de aluno, e muito obrigado por você estar compartilhando. Obrigada eu, Roberta, mas olha, se não te importares, entraremos em contacto e depois falamos paralelamente. Sim, eu te mando um correio que eu pedi para a Tete e a gente já conversa, tá bom? Eu tenho muita curiosidade também de ver o que é que tu sentiste daquilo que eu estava a dar, sou sempre eu que tenho estado a aplicar. Quem faz, não é? Outra pessoa a aplicar, como é que sente, que dificuldades é que tem, até para se poder reajustar. Sim, e depois o contexto espanhol também pode fazer uma transversalidade com o português e aí a gente pode ver. Tá bom? Obrigada, um beijo e muito obrigada, hein? Tchau. Muito obrigado, Kátia. Parabéns pela apresentação, um tema muito pertinente, muito interessante mesmo. Passamos então...